Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui estamos para a nossa devocional de oração. Atos capítulo 12, versículo 5 diz o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A Bíblia nos conta muitos relatos de intervenção do Senhor em momentos difíceis e situações humanamente impossíveis de serem resolvidas. Sempre que a oração do justo sobe aos céus e chega ao trono de Deus, as realidades mudam com certeza. Nesse texto de Atos, Pedro havia sido preso por ordem do rei Herodes. Quem é que poderia agir contra a vontade do soberano? O povo de Deus sabia que possuía uma ferramenta capaz de quebrar com qualquer prisão ou situação: a oração. Por isso que a Bíblia diz que a igreja orava intensamente a Deus por Pedro. Houve ali uma unidade de propósito em oração. Todos se uniram para clamar pela vida de Pedro. E o que aconteceu? Deus não apenas ouviu, como enviou um anjo que de forma totalmente sobrenatural libertou Pedro da prisão. Hoje, o Brasil comemora 201 anos de sua liberdade de Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I deu grito: independência ou morte. Se isso é verdade ou não, a história é que vai nos dizer. Mas a grande verdade para este dia é: a oração é o nosso grito de dependência de Deus. Dependente nós somos do nosso Pai. Quantas vezes você já foi testemunha de uma intercessão em prol de algo muito difícil e que teve o livramento poderoso do Senhor? O que isso significa? Que a oração é uma ferramenta que todo filho nascido de novo, regenerado, tem para usar. A oração conformada à vontade do Senhor é capaz de quebrar toda e qualquer barreira. Mas talvez você poderia me perguntar: e se Pedro não tivesse sido solto? Meu querido, minha querida, pode acreditar que Deus certamente teria outro propósito com o apóstolo Pedro também na prisão. Quando os filhos de Deus são unânimes e uníssonos em suas orações, quando existe um propósito claro e definido, Deus age de maneira maravilhosa. Grandes avivamentos, grandes mudanças na sociedade aconteceram ao longo da história, quando cristãos começaram a orar juntos por um único propósito. Comunidades inteiras foram salvas, jovens restaurados, pecadores arrependidos. Se queremos a intervenção de Deus em nossas comunidades, em nossas cidades, em nosso país, como povo de Deus, devemos nos unir nesse único propósito e orar. Você, aonde está agora? Em seu pequeno grupo, em sua casa, em sua célula, seja onde for, você acredita e deseja a intervenção de Deus em alguma situação? Reúna-se com seus irmãos, se ajunte com sua família, ou até mesmo sozinho, clame a Deus. Ore como cristão genuíno, como aquela igreja que orava por Pedro. Orem na certeza de que Deus está agindo. Ore sem cessar, ore sem parar, continuamente, intensamente, ininterruptamente.
pode ter certeza que Deus já está agindo através das nossas orações. Você crê nisso? Então ore e permaneça abençoado e abençoando.